Agora nós vamos dar continuidade às análises de desempenho e vamos ver agora a análise de curva posterior que é o pouso com freios na velocidade stall. Porém, antes disso, após a... Deixa eu ver aqui. Vamos subir. Então, após a análise de pouso, que a gente viu aqui pelo Miranda, vem o traçado do diagrama VM de manobra. Você só vai precisar estudar a teoria por trás desse diagrama, que é importante, mas você não precisa calculá-lo. Tá? Então, vai ficar a teu critério botar esse gráfico aqui, porque o pessoal de carga já tem que apresentar isso aqui no relatório deles, não é um critério ser apresentado no relatório de desempenho. Você não precisa se preocupar com isso daqui, tá? Essa parte do diagrama VN, mas o que é interessante? Isso aqui é importante que você saiba, entenda e consiga interpretar o que é esse diagrama aqui VN, tá? Então estude aí, veja o que ele significa, mas você não precisa se preocupar em plotá-lo e analisá-lo também. Então vamos começar agora a parte de desempenho curvo. Vamos ver aqui. Dá um zoom. Aqui. Opa. Aqui. O objetivo da análise na curva é garantir que a aeronave possua condições de realizá-la com o menor raio de curvatura possível, pois assim pode-se inclinar ao máximo a asa sem que ocorra stall. Por fim, no aerodesign, ao se realizar uma curva com um raio maior que o mínimo, pode-se ter certeza que a aeronave realizará a curva com segurança e com menor ângulo de inclinação de asas. Então, onde que é a curva? A curva é realizada aqui pelo Miranda. Eu vou até colocar essa imagem aqui. Vou colocar lá. Então, fica mais didático. A gente está apresentando aqui a curva, nosso material. Então, o que é a curva? É justamente você fazer uma curva, é como se fosse um carro. Na hora que você vai virar a esquina, você está virando uma curva. Ou uma esquina, ou uma rua ali que tenha uma curva. É exatamente isso. E por que essa análise aqui é importante? Justamente pelo que ele comenta aqui. Você precisa fazer essa análise para garantir que você vai estar numa inclinação máxima de asa, mas sempre que ocorra o stall. Porque quando você inclina a asa, você está num ângulo inclinado ali para realizar a curva. Vamos ver aqui. Quando você está nessa condição aqui, você tem uma asa que tem mais sustentação e uma asa que tem menos sustentação. Então, o que acontece? Como essa asa aqui tem mais sustentação, pode ocorrer o stall. Você está variando aqui o ângulo de ataque de certa forma. E dependendo de quanto você aumente esse ângulo de ataque aqui, as chances de ocorrer stall são maiores. Então, você vai ter um ângulo limite. Você vai ter que estar realizando a sua curva. Você deve passar esse ângulo limite. Mas o que é calculado? É calculado os valores mínimos. Valores mínimos para que essa condição de stall não aconteça. E aqui o Miranda vai apresentar toda a modelagem, a matemática aí para essa condição. Deixa eu ver se tem alguma figura aqui para eu comentar. Então, depois a gente chega para o cálculo do raio de curvatura mínimo. Então, a primeira coisa a ser determinada é o raio de curvatura mínimo. E antes de começar, vamos ver aqui no nosso script. A única variável que precisa ser calculada agora é o peso máximo de decolagem. E os demais valores aqui para a nossa função já estão presentes. Então vamos lá na função. Então desempenho na curva. E aqui não tem. Vamos ver. Deixa eu achar aqui os resultados. Curva, tem que análise de curva. Vamos deixar aqui no nosso lado.
Então temos as nossas entradas de atmosfera, nossa atmosfera de referência ao nível do mar, a altitude e a atmosfera para cada uma dessas altitudes. E os cálculos começam com uma velocidade stall. Então aqui não é segredo, peso máximo de decolagem dividido pela densidade. Agora a gente vai ter várias velocidades de stall. Por quê? Tem um ponto aqui e um vetor aqui dentro. Então são várias velocidades de stall variando aqui em função da densidade. E nós temos a área da asa e o CL máximo. Calculou a velocidade de stall. Em seguida, a gente tem um cálculo da tração disponível para cada uma dessas velocidades de stall que a gente calculou, variando a densidade. A gente dá um espaço aqui para ficar mais visível. Opa. Calculando cada uma dessas trações disponíveis. Depois vem a razão, uma razão muito importante aqui, que é a razão T por W, TW máximo. Acho que se eu escrever TW máximo fica mais explícito que é uma razão. E isso aqui é importante, é um parâmetro importante ali para o teu projeto, essa razão aqui. TD máximo por mTOL. Existem formas de estar dimensionando ali o teu avião em função dessa razão, mas eu não sei exatamente como explicar, mas é um parâmetro importante para o teu projeto. E a gente percebe que ela varia em função da densidade. Então, calculando essa razão aqui, depois eu vou colocar de novo esse underline, porque fica mais fácil de entender que é uma divisão. W por S. W por S. Em seguida tem a divisão do mTOL por área. Então a gente divide cada unidade de tração pelas unidades de peso que nós temos, depois a gente divide as unidades de peso pela área da asa, que é a asa que vai estar sustentando tudo. Em seguida a gente tem o cálculo da velocidade para executar o raio mínimo. Vamos ver aqui certinho. Aqui estão as razões. Então a velocidade proporciona ao raio de curvatura mínima, calculada pela aplicação da seguinte equação. Então, o que a gente quer? Quer ver quais são os valores, qual que é o valor mínimo aqui da velocidade para o raio mínimo. Por que é raio mínimo? Vou voltar lá em cima. Por que é o raio mínimo? Garantir que a aeronave, o objetivo da análise de curva é garantir que a aeronave possua condições de realizá-la com o menor raio de curvatura possível. Menor raio de curvatura possível. Vou marcar isso em negrito. Pois assim pode-se inclinar ao máximo a asa sem que ocorra stall. Então essa é a ideia. Você calculou o mínimo para garantir que você vai inclinar ao máximo a aeronave. Então aqui, abriu. E a gente vê aqui o V para velocidade para raio mínimo. Já tudo implementado aqui, a raiz de 4 vezes KI, é a equação que está aqui no Miranda. Em seguida, a gente calcula o fator de carga que proporciona o raio de curvatura mínima. E o que é o fator de carga? O fator de carga é a diferença entre teu peso e tua sustentação. É o quanto de sustentação a mais você está levando, você tem acima do teu peso. E por que é chamado de fator de carga? Significa o seguinte, a aeronave ela vai ser projetada para resistir àquela quantidade X de carga que ela vai estar levando, 25 kg, por exemplo. Porém, o que pode acontecer é que a asa não tem que resistir apenas à carga que está sendo gerada pelo suporte de carga. Ela tem que suportar aquele valor e um pouco mais para outras condições, porque pode acontecer da aeronave estar em queda e você não vai ter mais somente o peso ali, você tem a aceleração da gravidade. E na hora do piloto ter que colocar a aeronave numa condição nivelada novamente, ele vai ter que aplicar profundor e aí você vai ter uma aplicação de Gs em cima da aeronave. Qual que é o G máximo que ocorre na aeronave de aerodesign numa pior condição? É 2,5 de acordo com o Edson da Rosa, que é um outro livro de aerodesign que pode ser aplicado. Só que eu estou focando aqui no Miranda. A Rosa é uma boa leitura também, para você entender outras coisas. Eu acredito que ele tem as mesmas análises de desempenho, mas eu foquei aqui no Miranda mesmo. Então é quantos Gs a mais você está aplicando na aeronave. Ou seja, se o fator de carga for unitário, e eu estou explicando isso de que supondo que você não estudou a parte do diagrama VM.
Se você estudou, você vai entender o que eu estou falando aqui. Se o teu fator de carga é unitário, tua aeronave está em condição de cruzeiro. Se ela está em queda, vai ter um fator de carga X sendo aplicado nela. Se ela está numa manobra, como por exemplo curva, vai ter um fator de carga aplicado. Uma curva é uma manobra, é isso que eu estou dizendo. Ou seja, tem uma aceleração. Se ela está numa subida, ela está numa aceleração, ou seja, vai ter um fator de carga envolvido. Então, a curva é uma manobra e numa manobra você tem fator de carga. E a gente calcula o fator de carga aqui para o raio mínimo. E por fim, calcula-se o raio mínimo de manobra. Por fim, não. Vem o cálculo do raio mínimo. E para finalizar, tem o ângulo de inclinação aqui. Vamos ver qual que é o nome que ele vai dar. A gente tem o fator de carga, o raio de curvatura mínimo, calculado em seguida, e o máximo ângulo permissível para a inclinação das asas. Então, o φ resultante é o ângulo máximo de inclinação que a aeronave vai estar podendo atingir. Quem é esse φ? Esse φ está bem aqui. Esse aqui. É esse φ de inclinação. É um valor máximo. Ó. Aqui está melhor. Então, aqui no plano horizontal é a inclinação entre a asa e esse plano horizontal aqui de referência. Então, provavelmente, que a gente tem a linha central da fuselagem, deve estar alinhada com a linha de tração. E aqui nós temos o ângulo de inclinação φ, e a gente vai calcular o máximo valor desse φ. Esse é o resultado que a gente obtém. Então, vamos ver os resultados aqui do lado. O que a gente percebe? Vou trazer mais para cá para a gente poder ver. Com altitude, vamos analisar a primeira velocidade para o raio de curvatura mínima. Conforme aumenta a altitude, essa velocidade aumenta. Então, você vai precisar você vai estar com um raio de curvatura velocidade maior. O fator de carga diminui com o aumento da altitude. E o raio aumenta. Aqui, por enquanto, a gente não está conseguindo visualizar muito bem com as suas implicações. Agora vamos olhar aqui o φ da curva. O φ máximo que você pode estar fazendo a curva. Com o aumento da altitude, o teu ângulo de inclinação está diminuindo. Tu não está podendo mais defletir tanto o aileron. Você vai demorar para fazer a curva. Porque se você fizer a curva, tentar fazer a curva com um φ maior, você vai estolar a asa. O que o resultado está te dizendo? Que com o aumento da altitude, o teu range ali de φ para fazer a curva é menor. Você não vai poder inclinar tanto a asa, senão ela vai estolar. Então é o efeito aerodinâmico que ocorre devido à deflexão. Então a máxima. Então o que a gente identifica aqui é justamente o máximo que a gente pode estar atingindo com a variação de altitude, em termos de φ, o máximo. Isso daí é bastante importante e vai estar afetando, pessoal, a estabilidade, acredito que de cargas, então tem os resultados muito importantes. E a gente fecha essa parte de curva aqui de análise e vamos ver. A partir da análise, não tem uma conclusão, mas eu vou copiar a conclusão do Miranda para cá. Vou trazer isso, um Ctrl+C, Ctrl+V, e escrever aqui de uma forma melhor. Então, eu estou aqui, nunca expliquei na verdade como é que se faz o live script. Aqui dá só um del. Pronto. Esse resultado indica que em qualquer raio maior que o mínimo, a aeronave, em qualquer raio maior que o mínimo, a aeronave é capaz de realizar a curva com um ângulo de inclinação menor. Fator muito importante para os voos durante a competição do aerodesign. Então, observa-se que em qualquer raio maior que o mínimo, a aeronave é capaz de realizar a curva com ângulo de inclinação maior. Vamos olhar aqui para o raio.
Olha só o que a gente pode observar para o raio também. Um raio mínimo está em 152 para 4.500 metros. Nunca vai ser atingido isso no aerodesign. Mas olha só, você vai ter que fazer um raio de... Eu não consigo te passar a proporção aqui do que seriam 152 metros. Mas se a gente for observar aqui, se fosse 74 centímetros aqui, acho que a gente poderia observar aqui. É praticamente o dobro. Você teria que dar um raio maior do que 152 na tua curva. A tua curva teria que ter um raio de 152 metros para que ela possa ser realizada. É isso que esse resultado está dizendo. Teria que dar uma curva enorme. É isso que esse resultado te diz. E teria que estar numa velocidade maior também. Então é isso que a análise de curva te permite. Ela é rapidinha assim, bem tranquila, mas é muito importante. E isso daqui é importante para estabilidade de controle também, porque aqui vai ser imposta uma condição para estabilidade de controle. Eles vão ter que dimensionar a superfície de controle, eles vão ter que calcular um tempo para atingir um determinado ângulo de inclinação. E assim, talvez eles não precisem fazer um determinado aileron, eles não precisam fazer um aileron, por exemplo, atingir 60 graus em tantos segundos, porque o limite é 40 graus aqui de inclinação. Então isso dá uma ideia para eles do quanto que eles podem superdimensionar ou não superdimensionar o aileron. A gente fecha essa parte e aí a gente vai ver como que isso vai ficar no Excel.